Em 2019, Jair Bolsonaro sancionou uma medida provisória para proteger aposentados do INSS contra descontos fraudulentos, blindando os mais vulneráveis. Sabemos, são extensas fraudes, não é só na Previdência, no seguro-defeso nós achamos que 2/3 é fraude, no BPC tem fraude, no Bolsa Família tem fraude. Lamentavelmente é um país que se acostumou com a fraude. Mas, em 2022, o Congresso, sob forte pressão de parlamentares do PT e entidades sindicais, revogou essa regra. O resultado? Um esquema bilionário de fraudes, escancarado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto no último dia 23 de abril. Com 211 mandados de busca, R$1 bilhão em bens sequestrados e prisões em 14 estados, a PF aponta sindicatos como beneficiários, incluindo um onde Frei Chico, irmão do presidente Lula, é vice-presidente. O governo Lula, ao derrubar a proteção de Bolsonaro, abriu as portas para saques contra idosos e pensionistas. A Operação Sem Desconto é um alerta. Até quando os brasileiros tolerarão tamanha traição? Que a justiça seja implacável e puna os responsáveis por esse crime contra os aposentados. Fala, jovens! O Brasil nas mãos dos bandidos e você ainda tinha esperança? O abalo no INSS é apenas o começo do fim da esquerda. Agora até empréstimos não autorizados os meliantes fizeram, veja! Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. E aí eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável. Eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está, inclusive, na auditoria, tá? Eu estou falando da Dataprev. E aí você fala, Daniela, o que é a Dataprev? A Dataprev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social e dos benefícios de prestação continuada. Então a folha de pagamento do INSS, quem roda é a Dataprev. Ela é que tem os dados biométricos e etc. de todos os aposentados e pensionistas. Na auditoria do Tribunal de Contas da União, o INSS fala, olha, não se preocupa mais com empréstimos consignados. Por quê? Porque agora eles só são liberados mediante biometria. E aí, o Tribunal de Contas da União falou, bom, é insuficiente, mas eu estou mais preocupado com os benefícios descontados indevidamente porque está sem controle nenhum, que é essa primeira perna da fraude que você está vendo agora. O que os investigadores descobriram é que a biometria não freou as fraudes, ao contrário. Eu vou trazer para vocês, aqui estão os dados, atenção então, isso vai longe, muito longe. Tem gente de dentro do INSS, servidor de carreira, que foi migrando, inclusive para órgãos como a Dataprev, e que hoje estão ali sob escrutínio. Porque houve vazamento mesmo deliberado de dados. E quando a gente está falando de empréstimo consignado, a gente está falando também de instituição bancária. O buraco vai ficar muito mais embaixo. Ocorre que no Brasil, né, como tudo é distorcido, a gente tem sindicalistas que não representam o trabalhador, a gente tem sindicalistas que na realidade estão lá para se perpetuar na estrutura sindical, saquear o trabalhador, né, institucionalmente, e se perpetuar naquelas posições para apoiar os seus aliados, né, político-partidários, até para roubar dinheiro público, como a gente está vendo no escândalo do INSS, né, e não defender em nada o interesse do trabalhador. Vale lembrar que a própria história do Lula, né, é construída nesse sindicalismo picareta, né? Ele fingia defender os interesses do trabalhador, principalmente na época da ditadura militar,
Mas aí ele se reunia com os empresários, né, com os patrões, para exigir benefícios para ele, né? E aí ele utilizava os trabalhadores como massa de manobra para conseguir benefícios para ele. Então, ele terminava uma greve, não porque ele conseguia uma boa negociação para os trabalhadores que ele representava, mas porque ele conseguia uma coisa por trás que ninguém estava sabendo, né? Nas costas do trabalhador, como sempre. Então, vamos lá. Frei Chico, irmão do Lula, é vice-presidente do Sindinap, um dos principais sindicatos investigados. Os repasses do Sindinap cresceram 564%. E segundo a Controladoria Geral da União, 76% das cobranças não foram autorizadas. O SEBAP, outra entidade investigada, contratou em 24 o escritório de Henrique Lewandowski, filho de quem? Óbvio, do jogador de futebol. Não, claro que não. Do ministro, ex-ministro do Supremo e hoje ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski. O contrato previa atuação junto ao INSS e órgãos de controle para manter os repasses e evitar investigações. Diz aqui o Estadão. Valor, R$600 mil por ano. Contrato assinado 4 meses antes da operação da PF. E o tal do Henrique nega que estava sendo contratado para fazer lobby político e diz que só atuava na esfera administrativa, né? E isso somado, né, ao fato de que, né, os órgãos de controle alertaram o governo Lula desde 23 e lá estava Lupe, mas mais do que isso, lá também estava Volney, o novo ministro da Previdência, também estava ciente daquilo que estava acontecendo. Veja só, o ministro acaba de cair porque tem um escândalo bilionário no ministério, ele admite que sabia de tudo, ele admite que foi advertido, mesmo porque se ele mentisse, todos aqueles que o advertiram, e não foram poucos, né, iriam denunciá-lo, e ele com certeza acabaria numa situação até pior do que ele já está. Mas o ministro que assume no lugar dele também sabia, ele já trabalhava no ministério como secretário executivo. O secretário executivo, ele é o número 2, ele é como se fosse, aspas, um vice-ministro.